Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo, essa live, essa transmissão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa. Muita paz e muita luz para você e para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, e hoje é quarta-feira. E toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual, a área mais importante da vida humana. Não tem área mais importante do que esta. A área mais importante é a vida espiritual. Nós vivemos em um corpo, nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Na verdade, a ordem é espírito, alma e corpo. Porém, com a queda de Adão e Eva no Éden, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano ele passou a responder por corpo, alma e espírito. Por isso que o ser humano ele é muito inclinado para as coisas da carne. Por isso que o ser humano ele é muito inclinado para as coisas que estão relacionadas à materialidade. O ser humano é muito inclinado para as coisas materiais. E isso se dá devido à queda. Lá no início, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o homem ele respondia por espírito, alma e corpo. Aí eu vou falar sobre o jejum, que quem me acompanha de longa data sabe que eu falo muito sobre o jejum. E por que o jejum? Porque o jejum faz com que nós venhamos responder pelo Espírito, venhamos colocar a ordem de maneira certa. Qual é a ordem certa? Espírito, alma e corpo. Mas aí com a queda, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano passou a responder por corpo, alma e espírito. E como é que você reverte isso? Como é que você faz com que você passe a responder primeiramente pelo espírito? Espírito, alma e corpo. Como é que você faz isso? Pelo jejum. Por isso você que está me acompanhando, já de longa data, eu tenho falado para as pessoas, jejue de domingo para segunda, de terça para quarta, de quinta para sexta, busque jejuar pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque o jejum ele mortifica as obras da carne. As obras da carne. O Espírito Santo até me fez lembrar aqui. Quanto isso, vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Compartilha aí pelo menos com 12 pessoas, no mínimo 12. Tá bom? O mínimo é 12. Mas compartilhe com mais, se puder. Tá bom? Compartilhe com o maior número possível de pessoas e receba do Senhor Jesus recompensa, tá bom? Porque quando você ajuda na pregação do Evangelho, quando você compartilha da mensagem, de salvação, você recebe do Senhor recompensa, galardão. Não só recompensa para o tempo presente, não só ser recompensado no tempo presente, mas também ser recompensado futuramente com a vida eterna. Jesus Cristo ele disse: aquele que me servir, o Pai honrará. Então, quando você compartilha de qualquer coisa esteja relacionada à palavra de Deus, ao reino de Deus, Deus ele te recompensa. Então, compartilha esse vídeo, compartilha essa live, tá bom? Fala, Valma, tudo bom? Deus abençoe o povo aí de Petrópolis. Deus abençoe o povo de Petrópolis. Falando em povo, você que está me assistindo, deixa aí nos comentários aí a cidade e o estado de onde você me assiste, tá bom? Vou pedir a Deus para que Deus abençoe a tua cidade, tá bom? O lugar onde você reside. Então, Deus abençoe o povo aí de Petrópolis. Deus abençoe o povo aí de Teresópolis. Teresópolis. Eu falei Petrópolis, Petrópolis é um outro amigo. Tem um amigo lá de Petrópolis que acompanha, Teresópolis. Mas são cidades próximas, não é isso? Teresópolis, Petrópolis. Então, que Deus abençoe o povo
da região serrana. Não é isso, Valma? Região serrana. Deus abençoe o povo de Petrópolis, Teresópolis, tá bom? Deus abençoe a tua cidade aí, Valma. Deus abençoe as famílias, a todos que residem em Teresópolis e também Petrópolis, né? Região serrana. Então deixa aí nos comentários aí a cidade e o estado de onde você me assiste, tá bom? Você que está me acompanhando pelo canal, se inscreva no canal, tá bom? Eu estou na meta aí para alcançar 1000 inscritos. Eu preciso bater essa meta aí de 1000 inscritos para que o canal possa ser monetizado, né? E aí o canal sendo monetizado, eu vou ter melhores condições para poder pregar o evangelho, tá bom? Então me ajuda aí no compartilhamento do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu joinha, é importante que você faça isso, tá bom? Ó, eu quero nesse momento pedir a você que abra em Romanos. Ontem eu estava ministrando a palavra em Romanos e hoje o Espírito Santo me mandou para Romanos novamente, Romanos capítulo 10, tá bom? Mas hoje nós vamos falar da espiritualidade, vamos falar da salvação, tá bem? Eu vou falar um pouco também do que aconteceu aí no carnaval, tá? A respeito da Baby e também da Ivete. Vou fazer um comentário segundo aquilo que o Espírito Santo me direcionar a falar, né? No momento da ministração eu vou comentar, tá bom? Eu vou comentar, vou fazer um comentário. Então é isso, ó, abre aí Romanos capítulo 10, tá bem? Romanos capítulo 10 é onde nós vamos fazer a leitura da palavra, tá bem? E aí depois nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Eu vou vir com a palavra primeiramente, para que a palavra venha produzir fé no seu coração. E depois da palavra nós iremos orar. Nós iremos buscar a face do Pai, iremos buscar a face de Deus. Vamos, né, chegar diante do Senhor e confessar as nossas culpas, transgressões, pecados. E vamos pedir fortalecimento espiritual, tá bem? Jesus Cristo, ele disse assim: pelas palavras que eu vos falo, vós estáis limpos. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então é pela palavra que a gente é transformado, é pela palavra que nós recebemos a lavagem, né? A lavagem poderosa para ter a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, a nossa alma, né? Então eu quero, nesse momento, ministrar a palavra ao teu coração. Tá bem? Quero ministrar a palavra ao teu coração. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Quero ler aqui a partir do versículo de número 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É uma indagação, uma pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, o profeta Isaías, mas Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. A voz deles quem? Os profetas, os mensageiros,
Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra, saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então você vê, eu estou aqui com a Bíblia, aqui, a palavra, e essa palavra aqui, ela já chegou a todos os povos, a todas as nações. O Brasil é considerado um país cristão, é considerado um país cristão, católico, protestante, evangélico, espírita. O Brasil é um país cristão, né? Nós temos os católicos, nós temos dentro do grupo evangélico, né? Dentro no meio, né? Entre os evangélicos existem vários grupos. Temos aí os testemunhos de Jeová, os mormons, os adventistas, né? Temos os espíritas, no caso os kardecistas. O Brasil é um país considerado um país cristão. O Brasil, quando ele foi colonizado pelos portugueses. E qual era a religião de Portugal? O catolicismo romano. E o catolicismo romano foi o primeiro, vamos dizer, a primeira igreja ou a primeira religião do cristianismo. Depois, em 1501, se eu não me engano, houve a reforma protestante e de lá para cá surgiram inúmeras denominações. Não só no Brasil, mas em inúmeras partes do mundo. E aí a palavra diz aqui, em Romanos capítulo 10, diz aqui o último versículo que eu li, ó. Romanos 10, versículo 18, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. Deles quem? Dos profetas, dos mensageiros, dos apóstolos, dos discípulos, dos cristãos, né? De um modo geral, seja o cristão católico, seja o cristão evangélico, seja o cristão espírita, né? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Jesus Cristo, ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e este evangelho será pregado a todas as nações. Ele falou, né? Ensinai a todos o que eu tenho vos ensinado. E este evangelho será pregado a todas as nações, a todos os povos, dos quatro cantos da terra, e após isso virá o fim. Então foi a ordem de Jesus Cristo para que se pregasse o evangelho a todos os povos, a todas as nações. Nós já temos aí um pouco mais de 2000 anos que Jesus Cristo ele deu essa ordem, a ordem do ide. E eu tenho feito a minha parte, né? E não só eu tenho feito a minha parte, mas inúmeros cristãos pelo mundo afora têm feito a sua parte. Ainda que haja divergência doutrinária dos católicos com os evangélicos, ainda que haja divergência entre batista, universal, paz e vida, graça, mundial, metodista, presbiteriana, né? Ainda que haja divergência doutrinária entre os adventistas, os mormons, os testemunhos de Jeová, os espíritas, kardecistas, enfim. Mas todos são unânimes em uma coisa, que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aí é fato. Todos são unânimes. Independente se é assembleia, se é batista, né? Se é católico, independente de divisões humanas, porque as denominações são divisões humanas, são grupos de cristãos que têm
divergências doutrinárias. Alguns acreditam que o arrebatamento da igreja poderá acontecer antes da manifestação do anticristo. Outros já acreditam que o arrebatamento pode ocorrer no final da grande tribulação. Mas todos são unânimes. De quê? De que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos são unânimes. Se você conversar com um católico, o católico vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Se você conversar com os evangélicos, de um modo geral, Assembleia Batista, Presbiteriana, Metodista, Wesleyana, né, Igreja Luterana, enfim, os evangélicos de um modo geral, todos serão unânimes, todos irão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Se for falar com os espíritas, com os mormons, testemunhos de Jeová, adventistas e outros grupos que se identificam como cristãos, eles também vão afirmar: Jesus Cristo é o Senhor. E aí Paulo está falando aos romanos, e Paulo ele cita, ou ele recita, o profeta Isaías. Diz aqui, Romanos capítulo 10, versículo 14. Eu vou ler aqui novamente. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, tem que ter alguém para pregar. Tem que ter alguém para falar, não somente que Jesus Cristo é o Senhor, mas falar também de que um dia ele veio, morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue pelos nossos pecados, para a remissão das nossas almas. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, pelo poder do Espírito Santo. Ficou cerca de 40 dias, 40 dias aqui na terra. A palavra diz que com provas infalíveis, as pessoas viram que era Jesus Cristo de fato, com um corpo glorificado. E aí Jesus Cristo ficou cerca de 40 dias na terra. E no último dia, estando no Monte das Oliveiras, ele deu instruções aos discípulos, aos apóstolos. A palavra diz que era cerca de 500 testemunhas no Monte das Oliveiras. E a ordem dele foi para que pregassem. E Paulo ele fala aqui aos romanos: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que a pessoa ela pode crer em alguém do qual ela nunca ouviu? Como é que a pessoa ela pode crer em Jesus Cristo, por exemplo, se ela não ouvir falar de Jesus Cristo? Se ela não ouvir quem é Jesus Cristo? Qual foi e ainda é a missão de Jesus Cristo? Que é a missão de salvar. Aliás, Jesus Cristo ele falou, eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Então a pessoa ela precisa saber quem é Jesus Cristo, a pessoa precisa conhecer a respeito de Jesus Cristo, precisa ter a informação e depois da informação ter o quê? Ter a revelação. A revelação é com o Espírito Santo. A informação é conosco. Nós somos responsáveis para passar a informação do que está escrito. Agora, convencer do pecado, da justiça e do juízo é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela nos corações quem é Jesus Cristo de fato, quem ele é. Então, Paulo ele fala aos romanos. Paulo está aqui falando a mesma palavra que o profeta Isaías falou cerca de 700 anos antes de Cristo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém foi enviado lá no carnaval da Bahia, Eu vou entrar em detalhes. Eu vou falar sobre a Baby e falar também sobre a Ivete. Vou comentar. Eu não ia comentar não, mas eu vou comentar. Vou dar pelo menos uma pincelada, Vou comentar assim, por alto.
Não vou me aprofundar muito nisso não, porque já tem muita gente falando e cada um fala uma coisa, é ou não é? Cada um tem uma visão. Mas eu vou comentar dentro da palavra. Aliás, eu já estou aqui comentando dentro da palavra. A palavra diz, ó: e como pregarão se não forem enviados? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter alguém para pregar. Tem que ter alguém para pregar na TV, no rádio, na internet. Tem que ter alguém para pregar em todas as plataformas de rede social. Tem que ter pessoas enviadas pelo Senhor Jesus para pregar onde? Nas comunidades, nos morros, nas favelas, nos prostíbulos, nas bocas de fumo, nos presídios, nos hospitais, nas cracolândias, enfim, tem que ter. O próprio Deus falou para Isaías, aliás, Deus ele disse: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Aí Isaías chegou e falou assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu também falei isso para Deus um dia. Eu também falei isso para o Senhor um dia. Eu não estava nada afim não, sabe? Eu confesso que eu estava como o profeta Jonas. Eu estava querendo fugir da responsabilidade. Eu estava falando para Deus: meu Deus, logo eu? Tudo bem, é claro que eu tenho conhecimento da tua palavra desde os 6 anos, 7 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, que eu conheço a sua palavra, mas para mim está muito bom ficar só, sabe, só com a informação, só com conhecimento. Ah, não, Senhor, não quero ficar na linha de frente espiritualmente falando, não quero ter essa responsabilidade não. Eu já cheguei a ter esse bate-papo com Deus. Ah, não, eu não quero estar na linha de frente não, Senhor. Eu não quero não, Senhor. Mas Deus ele falou comigo: eis que te entrego nas tuas mãos o ministério até que eu venha. E tu sabes que logo eu venho. Isso foi no ano de 2007. 2007. Né? Estamos em 2024, 25, 26... e 27, ou seja, faltam 4 anos, para se completar 20 anos de quando Deus falou comigo no alto de um monte, e Deus falou assim: eis que entrego nas tuas mãos o ministério até que eu venha. Eu vi uma voz. Para quem tem questionado ou questionou, né? A Baby, ela ouviu uma voz. Ela esteve convicta, certa, de que ela deveria falar, que ela deveria abrir a boca e falar, e ela falou o que ela falou, né? Ela nem quis saber se ela seria taxada como louca, né? Ela na aparência já tem aquele jeitão de louca, né? Mas Deus faz assim, Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você está entendendo a palavra? Deus pega as coisas loucas. Deus usou uma mula, né? Deus usou uma mula a primeira vez, quando chegou aos meus ouvidos essa história de Baby e Ivete, na mesma hora, eu creio que foi o Espírito Santo que me fez lembrar dessa passagem bíblica. Na mesma hora me veio: Deus usou uma mula. Deus usa quem Ele quer. Deus ele usa quem Ele quer. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Deus não tem que dar satisfação para você. Deus não tem que dar satisfação para mim. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Porque dele e por ele são todas as coisas. Tanto o querer quanto o efetuar vem dele. Vem dele. Se Deus ele quiser tomar a boca de quem quer que seja para entregar um recado, Ele toma a boca da pessoa, seja ela ímpia ou justa. Deus chamou o rei Ciro de meu servo. O profeta Isaías ele profetizou a respeito do rei Ciro. E detalhe, o profeta Isaías, quando profetizou a respeito do rei Ciro, o rei da Pérsia, Deus usou o profeta Isaías para profetizar cerca de 300 anos antes de Ciro nascer.
E quando Ciro ele pegou os rolos do profeta Isaías, porque mostraram para ele: veja, rei, aqui está o seu nome. Um tal de profeta Isaías profetizou ao seu respeito. E olha só, há quanto tempo faz isso? Ou seja, o profeta Isaías profetizou a respeito do rei Ciro 300 anos antes. 300 anos antes de Ciro nascer. Deus chamou Ciro de meu servo. Aí eu te pergunto, Ciro era o quê? Ele era judeu? Não. Ele era católico? Não. Ele era evangélico? Não. Ele era espírita? Não. Mas Deus usou ele para que a nação de Israel, para que o povo de Deus voltasse para a sua terra. Por isso que Deus usou essa expressão, Ciro, meu servo. Então Deus usa quem Ele quiser. Lembrando que a palavra servo significa escravo. Então Deus escraviza quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Né? Tem até aquela frase, né? Se não vem por amor, vem pela dor. Não tem jeito, não tem para onde a pessoa correr. Não tem jeito. A palavra diz, se subo aos céus, lá estás, se desço ao abismo, lá estás, se vou até os confins dos mares, a tua mão sobre mim estará. Então não tem como fugir de Deus. As pessoas falam do diabo, né? Falam do mal, de Satanás, mas Jesus Cristo ele disse assim, não temei aquele que mata o corpo, mas eu vos direi a quem vocês devem temer. Temei aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. E quem é este? Este é Deus. Por isso que lá na carta aos Hebreus está escrito, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque se a pessoa ela cai nas mãos dos homens, Deus vai e livra. Se a pessoa ela cai nas mãos do diabo, Deus vai e livra. Agora, se a pessoa ela cai nas mãos de Deus, quem vai livrar a pessoa das mãos de Deus? Ninguém. Não há ninguém acima de Deus. Então você vê, Paulo está falando aos romanos, e Paulo ele fala a mesma palavra aos romanos que o profeta Isaías falou 700 anos antes de Cristo ao povo de Judá. E Paulo ele fala aos romanos, e essa palavra também serve para mim e para você. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É uma pergunta. Deus fez uma pergunta para Isaías. Aliás, ele não fez para Isaías. Isaías estava no meio de uma visão. Isaías viu Deus, o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. E Deus ele fez a seguinte pergunta: e quem há de ir por nós? E diz o texto, diz a palavra, que Isaías na mesma hora fez a seguinte declaração: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas mesmo que a pessoa ela não diga, eis-me aqui, Senhor, Deus ele pode usar uma pessoa de uma maneira indireta. Deus pode usar uma pessoa de uma maneira direta, diretamente, ou Deus pode usar uma pessoa indiretamente. O que é usar uma pessoa indiretamente? Foi o caso do rei Ciro. Sem ele saber, sem ele perceber, Deus o usou. Deus ele usou, por exemplo, Faraó. Diz a palavra que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse Israel ir embora do Egito. E a palavra nos fala que Deus fez isso para que o nome dele fosse glorificado através de Faraó. Então tudo tem um propósito. O que a Baby ela disse, o que ela falou,
foi com um propósito de alertar. Ah, mas ela não é 100% cristã. Ah, ela não é 100% de Deus. Olha para a sua vida. Vamos olhar para a nossa vida. Se ela é ou não é, isso não diz respeito nem a mim, nem a você. Se ela não é, vamos orar por ela, para que ela seja, né? Mas se ela é, e a gente pensa que não é, a gente está cometendo uma injustiça. Lembra que Deus falou para Samuel? Deus chegou para o profeta Samuel, para o sacerdote, e disse assim: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem atenta para a aparência, mas eu, o Senhor, atento para o coração. Deus atenta para o coração do homem. Deus não atenta para a aparência. Ah, não. O pastor Denison, ele não usa terno, não usa gravata. Ah, então ele não é um pastor. Então ele não é um mensageiro de Deus. Ah, Baby. Ah, não. A Baby não. A Baby não é uma mulher de Deus. Ela canta músicas seculares. Já viu a aparência dela? Aqueles cabelos pintados de roxo, de azul. Ah, eu não creio que ela seja mulher de Deus. Ou seja, a pessoa ela se baseia pelo que ela está vendo. Ela se baseia pelo modo como a outra se veste, pelo modo como a outra fala. Ou seja, a pessoa ela está vendo a outra por fora. Mas Deus, diferente de mim, de você, Ele olha no coração. Ele olha a intenção do coração. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Deus não olha para a aparência. Então, Deus vai falar mais ainda comigo e contigo. Tem mais para compartilhar da parte do Senhor. Tem mais para ministrar o teu coração. Essa palavra foi só uma palavra introdutória. Foi apenas a introdução da mensagem. Eu vou dar continuidade à leitura aqui da palavra. Tem outras passagens que eu quero estar lendo. Mas antes eu quero orar, para que o Espírito Santo tome os meus lábios, tome a minha boca e traga a mensagem, a revelação que você precisa receber da parte dele. Por isso, segura o celular com a mão esquerda e com a mão direita, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e faça uma oração em concordância. Eu falo e você repete em seguida. Então, ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sim, fala comigo, Senhor. Revela-me a tua palavra e faça-me entrar no teu descanso. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz ao meu coração. Repetiu essas palavras? Fique em espírito de oração e deixe orar. Deixe orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada e nós queremos ouvir unicamente a tua voz. As tuas ovelhas ouvirão a tua voz e o Senhor as conhece e elas te seguem porque ouvem a tua voz. Então, meu Deus, que o Senhor venha agora com a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, e que o Senhor produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, produzindo em nós salvação, produzindo em nós a vida avivada, a vida que Jesus Cristo prometeu aos que nele crê. Ele disse que aquele que é nascido da água e do Espírito, ele consegue sim, ele consegue entender os mistérios, entender tudo relacionado ao Espírito de Deus, às coisas de Deus. Então assim, vem agora e produz em nós, meu Deus, produz em nós, ó Pai, a tua palavra. E assim
o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir, nas nuvens dos céus, com miríades e miríades de anjos, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor e Consumador da nossa fé. E você que crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus, diga amém, Igreja do Deus vivo, espalhada sobre todas as nações da terra. Onde tiver um membro do corpo de Cristo, declare amém, diga amém. Apóstolo Paulo falando aos romanos, e ele fala a respeito de Isaías. Ele fala a respeito de Isaías. O nome Isaías significa Deus é a salvação. Isaías tem o mesmo significado, praticamente o mesmo significado do nome Jesus. Jesus, para que você entenda, Jesus é no grego e significa Deus salva. Yeshua é o nome do Salvador em hebraico, Yeshua. Em português, como é que seria o nome do Salvador em português? Traduzindo Yeshua para o português, Josué. Oséias também, Oséias tem o significado de Deus é a salvação. Então nós temos aí nomes que têm o significado de Deus é a salvação. Isaías significa Deus é a salvação. Jesus, no grego, Deus é a salvação. O Salvador, o Messias, em hebraico, Yeshua, Deus é a salvação. Em português, Oséias ou Josué, Deus é a salvação. E Isaías, que tem o significado de Deus é a salvação, ou Deus é a minha salvação. Isaías, que foi o maior profeta, né, o profeta do Velho Testamento que mais profetizou, foi usado pelo Espírito Santo para profetizar a respeito do Messias. Isaías, tomado pelo Espírito de Deus, ele disse essas palavras aqui. Ele diz: invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a Baby foi enviada, tá? Você querendo ou não, acreditando ou não, ela foi enviada. Pode ter certeza, ela foi enviada. Porque o que ela falou percutiu, ou seja, o que ela falou fez com que houvesse todo esse alvoroço, não só no Brasil, mas até mesmo fora do Brasil, porque isso aí se tornou noticiário internacional, se tornou algo internacional. O carnaval no Brasil é televisionado para mais de 70 países. Então, a maior festa do mundo, acho que só perde por Réveillon, é o carnaval. E o carnaval no Brasil, seja no Rio de Janeiro ou na Bahia, é extremamente conhecido pelo mundo afora. Então, o que aconteceu, né, entre a Baby e a Ivete tomou uma proporção gigantesca, se tornou algo, sabe, gigantesco. É como uma bola de neve, né, uma bolinha pequenininha. Ela vai descendo e vai rolando, na medida que ela rola, ela cresce, né? E se torna uma avalanche. E a gente sabe o final de tudo, né? E foi o que aconteceu.
aconteceu. A percussão desse fato que ocorreu lá na Bahia, da Ivete, da Baby, da Ivete, isso percutiu, isso se tornou assim algo que ultrapassou as fronteiras do Brasil, se tornou algo internacional. Até lá fora está sendo falado a respeito disso. Ou você acha que somente o povo aqui no Brasil que está comentando a respeito de arrebatamento de Apocalipse? Não é só aqui no Brasil que está sendo comentado sobre arrebatamento e Apocalipse, não. Fora do Brasil também está sendo falado e muito sobre arrebatamento, sobre Apocalipse. E aí, falando sobre Apocalipse, porque Paulo ele fala aos romanos: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, Paulo está falando as mesmas palavras que o profeta Isaías falou ao povo de Judá há 700 anos antes de Cristo. Paulo está falando aos romanos, e essa palavra também é o Espírito Santo falando comigo e contigo, falando conosco. E aí o Espírito Santo, antes de eu entrar na live, me levou ao texto lá de Apocalipse, e eu quero ler aqui para você. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro. Então, Deus está falando, ou melhor, o Senhor Jesus, porque o Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus a João, um apóstolo, na ilha de Patmos. Jesus Cristo glorificado fala a João, apóstolo, na ilha de Patmos. E Jesus ele fala, através do seu anjo, ao apóstolo João as seguintes palavras. Estou em Apocalipse capítulo 22, versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro. Então, o Senhor ele fala para João, não é para selar, ou seja, não é para manter segredo, não é para guardar segredo. Não é para guardar segredo. O que eu estou te revelando não é para guardar segredo, é para você espalhar sobre os 4 cantos da terra. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. João escreveu o Apocalipse, e com o passar dos séculos, não só o livro de Apocalipse, mas a Bíblia, em um todo, foi passando de geração em geração até chegar aos nossos dias. Então o Senhor ele fala a João: não seles as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque próximo está o tempo, ou seja, próximo está o tempo do fim. Isso há quase 2000 anos atrás, depois de Jesus Cristo ter sido glorificado, após ele ter ascendido aos céus e se assentado à direita do poder do Pai. Jesus Cristo ele se revela a João. João já está bem velho, todos os outros apóstolos já haviam falecido. O único apóstolo vivo ainda era João, e Jesus Cristo se revela a João. Por isso que Apocalipse, por isso que o nome do livro é Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa revelação. E não foi o que a Baby fez? A Baby fez uma revelação. Ela fez uma revelação. Qual foi a revelação? A revelação de que já começou o Apocalipse. Você olha lá para o Oriente Médio. Lá no Oriente Médio nós temos visto lá o confronto entre Hamas e Israel. Entre Israel e Hamas. Sabe quando é que vai terminar aquilo? Aquilo ali só vai terminar, entre aspas, com o aparecimento do anticristo.
O apóstolo Paulo mesmo, em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo ele fala: quando ouvirdes falardes de paz, então ouvirá repentina destruição. Então você vê, Jesus Cristo ele disse que haveria rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haveria sinais nos céus, né? Ele fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Jesus Cristo ele fala que haveria terremotos em vários lugares, maremotos. É só você ligar o noticiário que você vai constatar isso. Você vai verificar que inúmeros sinais do que Jesus Cristo profetizou estão ocorrendo na nossa geração. Está acontecendo agora. Guerras, rumores de guerras, falsos profetas, o amor das pessoas se esfriando, os pais matando os filhos matando os pais. Jesus fala que muitos se odiarão, trair-se-ão mutuamente. O que mais você vê são pessoas traindo umas às outras. Você pensa que a pessoa é sua amiga, você pensa que a pessoa... Não, essa pessoa é fechamento meu, essa pessoa, sabe, é pessoa de confiança. Aí passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, passa um tempo depois, aquela pessoa que você pensava que era sua amiga, te decepciona. Acaba te decepcionando. Então nós estamos vivendo esses dias. Dias onde as pessoas estão traindo umas às outras, onde não se tem mais amor ao próximo, o amor das pessoas estão se esfriando, e estão se esfriando por causa da iniquidade. Aí você pergunta, o que é iniquidade? Iniquidade é maldade. Você liga o noticiário, já às 5 da manhã, em qualquer TV aberta, ou TV fechada, você liga o noticiário e você vê lá chacina, mortes, guerras, marido que matou a esposa, em seguida matou os filhos e depois se matou, enfim, inúmeras coisas acontecendo na terra de maneira simultânea. E Jesus Cristo ele se revela a João na ilha de Patmos. E ele fala, não celes as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque próximo está o tempo. Aí diz o versículo 11. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto? Aqui é Jesus, tá? Aqui é Jesus Cristo quem está falando. Aqui não é Denison Souza, é Jesus Cristo. Eu estou apenas lendo o que Jesus Cristo falou a João em revelação lá na ilha de Patmos. Então eu só estou repetindo. É que tem gente que fica com raiva do pregador, né? Tem gente que fica irada com o pregador. É que nem o caso da Baby. As pessoas não têm que se irar com ela. Ela foi só uma garota de recado. A Baby Consuelo, ela foi só apenas uma garota de recado. Assim como eu sou um garoto de recado. Eu sou um mensageiro. E a Baby, ela só foi uma mensageira. Se Deus não faz com que ela abra a boca e fale sobre arrebatamento e sobre Apocalipse, talvez eu não estaria nem aqui ministrando essa palavra. Talvez o Espírito Santo me daria uma outra palavra para estar ministrando. Mas se eu estou abordando esse assunto do que ocorreu lá no Carnaval da Bahia, e eu não sou o único a estar comentando, há milhares e milhares de pessoas comentando nas redes sociais. Se a Baby não tivesse comentado, ou melhor, falado, se ela não tivesse dito o que ela disse, não estaria tendo toda essa percussão. Ou estaria? Mas ela obedeceu. Ela obedeceu. Ela obedeceu à voz que ela ouviu.
Ah, pastor, mas ela falou que entre 5 ou 10 anos, ela marcou data. Não, ela não marcou data não. Eu entendi o que ela quis dizer. Eu sempre, quando eu vou pregar sobre a volta de Jesus, eu uso a seguinte expressão: pelo andar da carruagem. Ou seja, pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. E eu não sou o único não, tá? Há muitas pessoas que pensam da mesma forma. Não só pensam, mas falam. Dizem, né? Falam. Pelo andar da carruagem, pelos acontecimentos que estão acontecendo nesses últimos anos, nesses últimos dias, né? Nesses dias, pelas coisas que estão ocorrendo na face da terra, tudo nos leva a crer que Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Pode ser 5 anos, pode ser 10, ou pode ser menos de 10, de 5. Pode ser agora. Agora. Porque arrebatamento não trata-se apenas de Deus tomar milhares de pessoas da face da terra, não. Arrebatamento também significa, sabe o quê? Deus nos recolher da terra individualmente. Hoje mesmo Deus ele pode pedir a tua alma. Hoje mesmo Deus pode pedir a minha alma, pedir a nossa alma. Jesus Cristo, por exemplo, uma certa feita, Jesus Cristo ele disse assim, que havia um homem que ele começou a juntar tesouros, né? Começou a juntar bens. Sendo que antes de ele começar a juntar, o homem ele disse consigo mesmo, bem, eu vou destruir esse galpão, eu vou destruir esse armazém, e eu vou construir um bem maior para poder juntar bastante bens. E aí o homem fez isso. Ele destruiu o celeiro que ele tinha, construiu um maior, visando, pensando, bem, eu vou juntar bastante. E ele fez isso de fato. Ele construiu um armazém, ele construiu, né, um celeiro maior e começou a juntar e juntar. E aí até que ele não pôde juntar mais. Já não cabia mais nada naquele celeiro. E aí ele disse consigo mesmo, bem, agora eu vou folgar, agora eu vou, gozar da vida, eu vou aproveitar a vida. E aí Jesus Cristo ele conta que naquela noite, após o homem ter dito, agora eu vou aproveitar a vida, agora eu tenho eu tenho muita riqueza, eu tenho muitos bens, agora eu vou aproveitar a vida. E aí Jesus Cristo ele vai e diz assim, né? Jesus ele fala que naquela mesma noite, Deus ele chegou e falou assim, né? O anjo, né? Deus no caso, Deus chegou e falou assim, louco! Ainda esta noite lhe pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Aí Jesus ele termina, né, a história. E aí ele diz assim, Jesus Cristo ele fala assim, porque o que adianta ser rico para consigo mesmo e não ser rico para com Deus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Isso é uma palavra que serve para a Ivete e também para outras pessoas que só visam o quê? As coisas deste mundo. Só pensa no aqui e agora. No aqui e agora. Então você vê, o Senhor ele usou os lábios da Baby para trazer um alerta. Foi uma palavra de despertamento. E você viu o que aconteceu anteontem? Hoje é quarta, né? Ontem foi terça-feira, último dia de carnaval. Tu viu o que aconteceu na segunda-feira? E tem alguns crentes que falam, né? Falaram, eu vi alguns crentes comentar, bem feito, tá vendo aí, ó, a mão de Deus pesando. Ainda que seja a mão de Deus. Que bom que não aconteceu, né? Que bom que não aconteceu nada pior. Só 2 pessoas se feriram. E quem viu o vídeo, né? Quem viu o fato ocorrido, viu como a Ivete ficou, né? Ela ficou extremamente nervosa. Parece que ela chorou também, né?
Parece que ela disse que seria o último carnaval que ela estaria participando, com um trio elétrico, enfim. Mas a Bíblia foi usada. A Bíblia foi usada pelo Senhor. E a mesma coisa que o Senhor falou com João, Ele fala comigo, Ele fala contigo, e certamente falou para a Bíblia também. Serve para todos nós. Não celes as palavras da profecia deste livro. Qual é a profecia deste livro de Apocalipse? Qual é? Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler mais adiante. Olha o que diz aqui o versículo 11. Eu já estou terminando com esta palavra para nós orarmos. Versículo 11. Estou em Apocalipse capítulo 22, versículo 11 agora. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Jesus Cristo, na sua última semana de vida, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani, Jesus Cristo ele fez a seguinte oração para os discípulos: Pai, santifica-os na verdade. Ó, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que está dizendo aqui em Apocalipse? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Você acredita que terá pessoas que ainda vão continuar se sujando? Rolando para lá e para cá no lamaçal do pecado, mesmo depois de ter visto o que aconteceu lá na Bahia? Você acredita que, infelizmente, ainda haverá pessoas assim? Ao invés de abandonar a injustiça, continuando na injustiça? Ao invés de abandonar a sujeira, continuando na sujeira? Quem é justo, faça justiça. Faça justiça mais ainda. E quem é santo, seja santificado mais ainda. Você está sendo santificado agora, sabia? Você sabia que enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, o Espírito Santo ele está te santificando? O Espírito Santo está te santificando, sabia? Porque é pela palavra que nós somos purificados. É pela palavra que nós somos santificados. É pela palavra que nós temos a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, como está escrito lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você está conhecendo a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor, e a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor é que Jesus Cristo ele está voltando, e antes que ele volte literalmente, ele quer te salvar, ele quer te levar para o céu, ele quer que você esteja com ele para sempre. Você está entendendo essa palavra? Está entendendo que Deus está falando contigo através dos meus lábios? Deus quer te salvar. Jesus Cristo ele disse: eu não vim para destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Jesus, ao contrário de muitos crentes, tem crentes aí que ficam, né? Ah lá, bem feito! Bem feito! Né? Tem uns crentes assim, né? Parece que a pessoa ela tem prazer em ver a desgraça do outro, da outra. O Espírito Santo me fez até lembrar aqui de João e de Tiago. E João é esse João aqui, tá? Mas o João aqui ele já está velhinho. João aqui ele já está convertido, já de muitos anos convertido. Mas quando ele era jovem, João era chapa quente. O apelido de João e de Tiago era filhos do trovão. Jesus chegou em Samaria e os samaritanos não quiseram recebê-lo. Aí sabe o que João e Tiago disseram? Ah, Senhor, ora a Deus, para que Deus faça descer fogo do céu sobre eles, assim como Elias orou
Ore também, Senhor, ore para que o fogo desça sobre eles, sobre os samaritanos. Aí Jesus Cristo chegou e falou para João e Tiago, para os irmãos, né? Filhos do trovão. Jesus Cristo chegou para eles e disse assim: de que espírito vós sois? Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar a Ivete, para salvar aqueles que estão, né, criticando a Baby. Hoje cedo eu estava vendo um vídeo, né? Aquele, esqueci o nome dele aqui agora, né? A Xuxa criticando, né? O Felipe Neto criticando a Baby, sendo que eles não entendem nada da palavra, né? Como o próprio Jesus Cristo mesmo disse: vocês não entendem nada das coisas de Deus, vocês só entendem das coisas dos homens. A pessoa não entende nada das coisas de Deus, não entende nada dos propósitos de Deus, não entende nada da palavra. Quem tem que ensinar a palavra é a igreja, e não o mundo que tem que ensinar a palavra para a igreja. Para você ver, né? Está havendo uma inversão. As pessoas que são do mundo querem nos ensinar a palavra, sendo que Deus deu a nós a missão de ensinar a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Por isso eu estou aqui pregando. E tem gente que ainda critica. Tem gente que ainda fala: pregando na internet, vai pregar na boca de fumo, vai pregar no presídio, vai pregar nos hospitais, vai pregar na praça pública. Aí Jesus Cristo ele fala: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E quem disse que eu não prego o evangelho fora da rede social? E quem disse que quando há uma alma nas garras de Satanás e do diabo diante de mim, eu não prego, eu não falo, eu não evangelizo? Tem gente que critica o trabalho que eu faço aqui pela rede social. Mas fazer o quê? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Então o Senhor ele chamou eu e você para isso, para nós pregarmos tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. E eu disse que eu já estava caminhando para o final dessa mensagem para nós orarmos. Eu quero ler aqui só mais essa palavra aqui, ó. Olha só. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o Senhor ele vai recompensar a cada um segundo a sua obra. O que você tem feito por Jesus Cristo? O que eu tenho feito por Jesus Cristo? O que nós temos feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A palavra diz: porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou primeiro. Agora cabe nós nos entregarmos a Ele. Mas não é só entregar assim: não, eu recebo Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Não é só apenas isso, não. Além de crer e confessar com os lábios, é necessário nós fazermos o mesmo trabalho da Baby. A gente tem que anunciar que Jesus Cristo está voltando. Para os vizinhos, colegas de trabalho, familiares, pessoas do nosso círculo de amizade. Jesus Cristo ele disse: aquele que se envergonhar das minhas palavras e de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante desta pessoa, diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que confessar as minhas palavras, me confessar e confessar as minhas palavras diante dos homens, este eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então você não pode se envergonhar. Você não pode ter vergonha de Jesus Cristo. Pega a tua rede social e começa a falar mais de Jesus. Fala mais dele. Aliás, consagra a tua rede social a Ele. Eu não estou falando para você pegar a tua rede social e fazer da tua rede social que nem a minha. Porque a minha eu só uso só para pregar. Só para pregar. Praticamente eu nem falo a respeito de mim mesmo. Você vê eu falar de mim mesmo? Você que está na minha rede social me acompanhando?
Eu nem falo de mim. Eu nem posto foto direito a respeito de mim. Ao contrário de outros aí, nada contra, cada um com a sua vida, cada um responde por si. Mas tem gente que gosta de bum, 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 ficar tirando fotos, se mostrando, o tempo todo se mostrando. É mais a pessoa se mostrando do que a pessoa mostrando Jesus, né? A minha rede social é só para isso, é só para falar de Jesus, só para falar dele, só para falar que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Deus vivo. Eu uso a minha rede social só para isso. Eu não estou falando para você usar a tua rede social como eu faço, não. Mas passa a testemunhar mais de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu não sei pregar, mas sei lá, coloca lá um versículo, coloca lá uma postagem, alguma coisa que engrandeça o nome de Jesus Cristo. Tem gente que fala tanto do time de futebol, tem gente que fala tanto de cantor, de fulano, de beltrano, de ciclano. Por que você não fala mais de Jesus? Se você fala, por que você não fala mais? Ou se você não fala, passa a falar. Passa a falar. Passa a evangelizar. Não se vergonhe de Jesus. Ah, porque se eu começar a postar textos bíblicos, eu começar a falar coisas da palavra, vai ter gente que vai me excluir. Vai ter gente que, sabe, tem gente que não é da mesma fé e vai querer me excluir. Ué, se te excluir, fazer o quê? Antes convém agradar a Deus do que agradar a homens. É claro que você não vai, né, fazer postagens para querer afrontar a fé de outras pessoas. Mas passe a fazer postagens, sabe? Que engrandeça o nome do Senhor, que engrandeça o nome de Jesus Cristo. Faça como a Baby. Ela não teve vergonha, não. Ela fala, né? Começou o Apocalipse. E só temos aí, e talvez, vamos colocar o talvez, e talvez só temos aí 5 ou a 10 anos para nos preparar para a volta do Senhor. Talvez. Está no campo da possibilidade. Talvez. Será que Jesus não volta em 5 anos? Ou em 10? Ou até em menos de 5 anos? Será? Então o Senhor ele fala: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Coisa maravilhosa, né? Aí Jesus ele fala mais aqui e eu termino. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar, ou seja, para vos testemunhar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem! E quem ouve, diga: vem. Está ouvindo? Então fala com o Espírito Santo: vem, Senhor, vem me selar, vem me purificar, vem me santificar. Vem me purificar, vem me santificar. Me ajuda a me preparar, Senhor, me ajuda. Começa a falar com Deus aí: me ajuda, eu não quero ficar. Eu não quero retroceder, eu não quero parar, eu quero avançar, eu quero ir adiante. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, está com sede? Venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então essa é a palavra. Essa é a palavra. E o versículo 20 diz aqui, ó, Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. E aí eu fecho aqui a palavra. Fecho aqui o livro da revelação.
Porém, o Senhor ele fala, não seles as palavras desta profecia deste livro. Por quê? Porque próximo está o fim. Eu fecho a palavra. Eu fecho a palavra. Mas não é porque eu fechei a palavra que eu vou parar de anunciar. Vou continuar anunciando. Daqui a pouco a live vai acabar, mas amanhã eu estou aqui de novo. E depois de amanhã de novo. E enquanto o Senhor permitir, eu vou estar pelas redes sociais. E também fora das redes sociais. E enquanto Ele não recolhe a minha alma, eu vou continuar pregando. E vou continuar pregando. Porque Ele disse, e quem há de ir por nós? E como crerão se não há quem pregue? E quem nós enviaremos? Como ouvirão se não há quem nós possamos enviar? Então Deus conta contigo. Deus conta contigo. Deus conta com você para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, patrocinar o Evangelho. A gente precisa, como nunca, ir para cima. Porque o mal tem ido para cima. E o mal tem feito grandes estragos nos lares, nas famílias, nos bairros, nas comunidades, nas cidades. O diabo ele sabe que lhe resta pouco tempo. O mal ele sabe que resta pouco tempo para ele. Nós não sabemos quanto tempo mais falta para que Jesus Cristo volte visivelmente, né, vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas uma coisa é certa, cada dia que passa, mais perto nós estamos da volta do Senhor. Seja por meio do arrebatamento, ou seja por meio, né, do fato de Deus nos recolher da terra. Porque todos nós iremos partir um dia. Se Jesus não voltar daqui a 5, 10 anos, e eu duvido muito pelo andar da carruagem, há uma possibilidade sim de Jesus voltar em menos de 5 anos, ou no máximo 10 anos, ou 30 anos, enfim. Mas mesmo que Jesus leve mais alguns anos para voltar, um dia eu vou partir. Esse ano eu faço 44 anos. Não sei a sua idade. Não sei se você é mais velho do que eu, se você é mais novo. Mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa partida. Deus ele pode chegar ainda mesmo essa noite e falar assim, ó, estou recolhendo a sua alma. Aliás, Deus ele nem avisa, né? Em alguns casos Deus até avisa. Em alguns casos Deus até avisa. Em alguns casos até tem como a pessoa se preparar para ela passar para o outro lado, né? Para a pessoa se despedir dos que ficarem aqui. A pessoa que está no leito de um hospital, está ali com uma doença terminal. Deus pode curar? Deus pode tudo. Mas Deus também, na sua soberana vontade, pode não curar. É a hora da pessoa. Já foi dada a sentença. A pessoa vai morrer ali naquele leito. Ou então num acidente. Ou então com um infarto fulminante. Estando na rua, em casa. Enfim. Todos nós iremos partir a qualquer momento. A qualquer momento. Então, para que ficar esperando? Para que ficar protelando, adiando? Por exemplo, de voltar para Jesus. Você que está afastado. Ou você que não entregou a vida para Jesus. Ah, não, eu creio em Jesus. Tá bom, você crê em Jesus. Mas você precisa passar a viver em comunhão com o Senhor Jesus. E o que é viver em comunhão com o Senhor Jesus? Aquele que é santo se santifica mais ainda. O que é santo? O santo é separado. É aquele que se separa. É aquele que se separa da feitiçaria, da idolatria. É aquele que se separa da prostituição. É aquele que lança fora a mentira. Porque eu li aqui na palavra. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras, os que mentem.
é necessário lançar fora tudo que não presta. É necessário deixar o quê? Deixar que a palavra venha te purificar, venha te limpar, venha moldar a tua mente. A tua mente tem que passar a ser a mente de quem? A mente de Cristo, a mente do Senhor. E para isso você precisa lançar fora, você precisa repudiar as obras das trevas. Então eu quero nesse momento orar. Orar por 3 pessoas. Eu quero orar por aquele que está na presença de Deus, mas percebe que está fraco. Pastor, eu estou até na presença do Senhor, mas eu estou fraco, sabe? Eu não tenho orado como antes, eu não tenho buscado a face de Deus como antes. Eu confesso que eu tenho esfriado. Eu confesso que até nesse carnaval eu me esfriei, sabe? Eu deixei com que a carne tomasse a frente de tudo. Então eu quero orar por você. Você que está quase se desviando. Você não se desviou, mas está quase, né? Está esfriando. Então eu quero orar por você. Quero orar também por aquele que está afastado. E quando eu falo afastado, não é da denominação não, tá? Que tem gente que está dentro da denominação, dentro de uma igreja local, e está morta espiritualmente. Existem pessoas que estão mortas dentro de uma igreja local, dentro de uma congregação, dentro de uma denominação, porque a igreja é a pessoa. Igrejas são as pessoas. Deus não habita em alvenaria, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Na verdade, o lugar que nós chamamos de igreja não é igreja, é congregação. É casa de oração. É lugar onde nós nos reunimos como igreja. Porque Deus não habita em tijolos. Deus habita dentro de nós. Ou se não habita, quer habitar. Então você que está aí, sabe, está longe da comunhão, começou a fazer coisas erradas, voltou a beber, né? Voltou a se prostituir, voltou a fazer um monte de coisa errada, voltou a mentir. Eu quero orar por você. Você que já conhece a palavra, você que já é batizado nas águas, que lá atrás entregou a vida para Jesus. Então eu quero orar por você. E eu quero orar também por você que não entregou a vida a Cristo. Eu acho que a Ivete já entregou a vida a Jesus, sabia? Eu estou bem desconfiado disso. Ninguém me falou isso não, mas eu desconfio disso. Aliás, eu até falei com a minha mãe mais cedo. Eu comentei assim, eu acho que a Baby e a Ivete conversaram no particular. Aí minha mãe até falou, mas a Baby é amiga da Ivete. Aí eu pensei assim, será que a Ivete, até mesmo em off, sem ninguém saber ainda, será que ela já entregou a vida para Jesus? Eu desconfio que eu acho que ela já entregou, hein? Que ela falou que não ia nem sequer mais cantar mais nada em carnaval. Então eu estou desconfiado que eu acho que ela já entregou a vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que acontece quando um pecador, quando alguém não só reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, mas se entrega a Ele, se rende a Ele? Sabe o que acontece? A festa nos céus. A festa nos céus quando o pecador se arrepende. Tomara que ela tenha tomado essa decisão. Se ela não tomou, ainda está em tempo. Que o Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo. Então você que está aí, e ouviu a palavra, não sou batizado, não congrego, de vez em quando eu vou numa igreja aqui, outra ali. Então você que ainda não tomou a decisão de se entregar, é se entregar mesmo, se joga, se lança, se joga assim nos braços do papai, deixa ele te abraçar, deixa ele cuidar de você, deixa Jesus cuidar de você, deixa. Tem gente que me conhece já de muitos anos. Eu acho legal quando as pessoas chegam e falam assim, quem te viu e quem te vê. Vão falar a mesma coisa a respeito de você, sabia? Se você entregar a tua vida para Jesus, vão falar a mesma coisa ao teu respeito. Quem te viu e quem te vê, fulano. Quem te viu e quem te vê, fulana. Caramba aí, você mudou da água para o vinho. E sabe qual vai ser o testemunho de Deus ao teu respeito? Deus vai olhar aqui para a terra, e depois que você tomar a decisão de entregar a vida a Cristo,
Deus ele vai olhar para você e Deus vai dizer assim: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, que alegra muito meu coração. Deus vai se alegrar muito. Deus vai se alegrar muito. Você que é pai, você que é mãe, você não se alegra quando o filho seu faz algo assim para te agradar? Quando faz algo para te obedecer, quando te obedece, você não se sente bem, você não se sente, sabe, alegre, orgulhoso? Nossa, como esse meu filho é exemplar, como essa minha filha é exemplar. Nossa, eu tenho orgulho de você, sabia, filho? Eu tenho orgulho de você, filha. Eu falo isso por experiência própria. De olhar para um filho meu, né? Hoje mesmo eu estava com meu filho. Meu filho tem 20 anos. Aí tem gente que fala, pô, mas nem parece. É porque é a genética da família. Lá em casa todo mundo é velho com cara de novo. Mas eu tenho um filho de 20 anos. O caçula, né? O caçula. Dos meninos. E eu estava olhando para ele assim, com orgulho. Né? Com orgulho. Meu coração se encheu de alegria. De olhar para o meu filho e ver que ele está num bom caminho, ver que ele entregou a vida para Jesus, se batizou nas águas ano passado. Então você vê, se eu e você nós nos alegramos quando um filho nosso faz algo que nos orgulha, quem dirá Deus? Deus vai se orgulhar muito de você. Você acha o quê? Que Deus não se orgulha de me ver aqui pregando? De ver eu aqui fazendo a vontade dele? Eu tenho certeza que Deus se alegra muito. Aliás, o Espírito Santo dá esse testemunho ao meu espírito, de que Deus ele se alegra muito quando eu estou ministrando, quando eu estou intercedendo, quando eu estou ajudando pessoas. E Deus quer fazer o mesmo com você. Deus quer fazer de você um pregador, uma pregadora. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Vai saber falar sim. Vai saber sim. Deus vai usar os teus lábios, Deus vai usar a tua vida de maneira poderosa para alcançar vidas. Então, você que não entregou a vida para Jesus, eu quero orar por você. Tá bom? Quero orar por esses 3 tipos de pessoas. O que está quase se afastando, o que está fraco, para que não se desvie. Para você que se afastou, está como filho pródigo, filha pródiga, longe da presença do Pai, longe da comunhão. E quero orar por você que ainda não entregou a vida a Cristo. Por isso eu quero orar nesse momento. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor venha nos dar do seu Espírito. Permaneça no vídeo, permaneça na... Pois bem, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Pai, após ministrar a sua palavra, eu oro, eu intercedo pela vida dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, primeiramente por essa pessoa que ainda não entregou a vida a Cristo. Essa pessoa que já ouviu inúmeras mensagens a respeito de Jesus Cristo, essa pessoa que já ouviu de que Jesus Cristo ele cura, salva, liberta. É por essa pessoa, meu Deus, que eu intercedo nesse momento. Essa pessoa que ainda não desceu as águas bastimentais, essa pessoa que ainda não confessou Jesus Cristo publicamente, essa pessoa, meu Deus, que ainda não deixou a vida suja, que ainda não deixou a prostituição, que ainda não deixou a bebedice, que ainda não deixou um estilo de vida que desagrada ao Senhor. É por essa pessoa que eu oro nesse momento. Né? Talvez ela queira muito te servir, talvez ela queira muito se entregar e se render ao Senhor, porém falta a ela força. Ela sente como se ela estivesse algemada, porque assim eu me senti um dia algemado. Havia cadeias,
espirituais, estava preso, mas o Senhor quebrou as cadeias como ser livre e fez de mim um pregador do Senhor, mensageiro do Senhor. Então eu oro nesse momento, meu Deus, para que aconteça o mesmo com esta pessoa. Que esta pessoa, meu Deus, não só apenas se convença de quem é Jesus Cristo, mas que ela, além de se convencer de quem de fato é Jesus Cristo, que ela venha, meu Deus, entregar ao senhorio de Jesus Cristo, venha se render a Cristo, para que assim o nome dela seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu li na sua palavra, não esperes estas palavras, as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Próximo está o tempo. O tempo que? O tempo de Satanás e o diabo, os anjos, os demônios, serem lançados no lago do fogo enxofre. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para essa pessoa, e não para o ser humano. Então, essa pessoa, meu Deus, que ouviu a tua palavra, não foi a primeira vez que ela ouviu a respeito de Jesus Cristo, não foi a primeira vez que ela ouviu a respeito de salvação. Então, eu oro, meu Deus, para que ela não venha protelar mais, que ela não venha adiar mais, para que ela venha, meu Deus, tomar a decisão hoje, agora. O tempo pelo qual se chama hoje. Hoje é o dia da salvação dessa pessoa. Hoje é o dia que o Senhor marcou para que essa pessoa se entregue, se renda ao senhorio de Jesus Cristo. Como está escrito na sua palavra. E todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, amigos, que essa pessoa ela venha ter essa atitude, a atitude de se ajoelhar, se ela puder, né? Que ela esteja. Ela pode, ela faça isso. Ela confesse com seus lábios, creia com seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que ela venha confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, e que ela venha, meu Deus, a partir de hoje, ter um novo estilo de vida. Ela venha lançar fora tudo aquilo que não provém do Senhor, a idolatria, a prostituição, a bebedice, a feitiçaria, a mentira, e que ela venha, meu Deus, ficar somente com a tua verdade, somente com a tua palavra. Então, eu oro, meu Deus, para a conversão dessa pessoa, que a tua palavra venha produzir salvação a essa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, seja salva pelo Senhor. O Espírito de Deus, ele te salva agora. Jesus Cristo, ele te salva agora. Seja salvo por Jesus Cristo. Seja salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele te salva, ele te toma pela mão direita. Ele te salva. Essa pessoa, meu Deus, que estava afastada, desviada, longe dos teus caminhos, ela também, meu Deus, se volte para o Senhor. Ela volte a comunhão com o Senhor. Ela venha ter a atitude como do filho pródigo. Pequei contra os céus e pequei contra ti. Recebe-me pelo menos, ó Pai, como um dos teus empregados. Então essa pessoa vai ter essa atitude. Ela venha ter essa atitude, como do filho pródigo. Ela ficha a cara. Ela reconheça que está longe do Senhor, longe da tua comunhão, ao estar distante de ti, não é nada. Teu filho Jesus Cristo, ele disse, sem mim nada podeis fazer. A pessoa, ela sabe que ela não pode nada sem o Senhor.
se ela continuar afastada, se ela continuar longe da tua presença, longe de ti, a vida dela só será de fracassos, e de derrotas, e mais derrotas. Se ela não se voltar para o Senhor, ela irá perder a coisa mais preciosa que há dentro dela, que é a alma. Você não quer que essa pessoa perca a sua alma. Você não quer que essa pessoa perca a salvação. Por isso que o Senhor trouxe ela a essa live, essa transmissão, para ouvir a sua palavra. Aquele que tem sede, vem a mim. Vem e beba. Vem e beba. O Espírito e a noiva dizem, vem. E você que está afastado, diga para o Espírito Santo, vem. Fala com Deus, fala, Senhor, vem e reveste. Me enche, Senhor, me enche com teu Espírito. Xarabassou, não fala mais. Seja renovado nos teus dons, nos dons espirituais. Seja renovado. Você que está aí fraco, desanimado, você que estava pensando em se afastar, pastor, quase eu me desviei do carro, quase que eu caio, quase que eu cedo, eu estou fraco ainda, eu não estou bem não. Você não estava bem. Você não estava bem. Porque a partir de agora, o Espírito de Deus se aposta de você. O Espírito do Senhor Jesus se aposta de você. Receba avivamento espiritual. Seja avivado agora na sua fé. Seja arrancado de toda a frieza. Receba nesse momento o fogo do Espírito. Aviva, pois, Senhor, a tua obra na vida desse homem. Aviva, Senhor, a tua obra na vida dessa mulher. E ajuda, meu Deus, essa pessoa a perseverar até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será. Então, você que estava aí, afastado, fale com Deus. Hoje eu me reconcilio com o Senhor. Você que estava atropelando, adiando, sabe, de entregar a vida a Jesus, fala para Jesus, Jesus, eu me rendo. Chega, basta. Eu quero estar para sempre com o Senhor. Eu quero estar para sempre com o Senhor. Fala isso com Deus, fala isso com o Senhor. Você que estava, sabe, protelando, adiando, não, basta, chega. Não quero mais protelar, não quero mais adiar. Uma decisão eu tomo agora. Eu me entrego agora, eu me rendo agora. Eu não quero mais nada das trevas. Eu repudio, eu rejeito as trevas. Eu sou de Deus. Você que está aí, fala, eu sou de Deus, eu sou de Jesus Cristo, eu sou da luz, eu sou do bem. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu não pertenço às trevas. Eu não pertenço ao mal, mas eu pertenço ao bem. Eu sou filho da luz. Eu sou filho de Deus. Eu sou de Jesus Cristo. Começa a falar assim com Deus. Começa a confessar com os teus lábios, porque com o coração se crê, e com a boca se confessa para a salvação. Então seja salvo, seja salva, seja resgatado, seja resgatada. Tenha o teu nome escrito nesse instante no livro da vida do Cordeiro e receba a ajuda do Espírito Santo para que você persevere até o fim. Ó Espírito Santo de Deus. Tem conosco, ó Espírito Santo. Que não partes de nós, Senhor Deus, a tua presença. A tua presença que nos faz sermos melhores. Melhores como seres humanos. Melhores como pais, como irmãos, como filhos, como cidadãos da terra, como cidadãos dos céus. O teu Espírito que nos faz sermos cópias fiéis do teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Nos ajuda, ó Espírito Santo, a sermos cópias fiéis do Senhor. Nós venhamos ser
cópias do Senhor na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de pensar. Que o teu Espírito, ó Deus, toque os nossos membros, das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, que corpo, alma e espírito, que todo o nosso ser seja tomado por completo pelo Espírito do Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos. Deus, restaura essa pessoa nos dons espirituais. Ela venha falar em línguas. Ela volte a falar em línguas. Batiza com o teu Espírito. Xarabassou, cantalabassu, cantalamai. Batiza, Senhor. Batiza agora com o teu Espírito. Espírito de Deus, se aposte dessa pessoa. Dá ela os dons. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dom de línguas, interpretação de línguas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dons de cura, dom de operação de maravilhas, dom da fé. E também, meu Deus, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança, benignidade, mansidão. O Espírito do Senhor se aposte da mente, do coração, do corpo, da alma, do espírito, de todo ser desta pessoa. Renova, meu Deus. Renova o dom que há em nós. Usa para pregar a tua palavra até o último dia, seja da nossa existência aqui na Terra, ou seja, até o dia do arrebatamento. Aguardamos por ti, Senhor Jesus. Aguardamos por ti, ó desejado das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores, autor e consumador da nossa fé. O Senhor que é a imagem expressa do Deus invisível. O Senhor que é a imagem do Deus, a expressa imagem do Deus invisível. A ti nós adoramos. A ti nós adoramos. Eu sei que Deus vai amar. Diga graças. Deus, o Espírito de Deus está aí dentro. Respira bem fundo, vai, respira fundo. Respira aí, vai. Isso. O Espírito de Deus está aí dentro de você. Seja você que entregou a vida para Jesus, que não há ninguém que confesse Jesus Cristo que não seja no Espírito. Toda pessoa que confessa Jesus Cristo é o Senhor, confessa pelo Espírito Santo. É você que entregou a vida ao Espírito Santo, ou melhor, a Jesus Cristo. O Espírito Santo está aí. Você que se reconciliou com o Senhor, o Espírito Santo está aí. Você que estava fraco, desanimado, mas disse, pastor, eu estou me sentindo bem, sabe? Estou me sentindo disposto agora a orar mais, a ler a palavra, a buscar o Senhor pelo jejum, pela oração. Então, o Espírito Santo está aí. Agora, faça de tudo para permanecer fiel ao Senhor. O Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo ele não sai de vez. Mas na medida que a gente peca, que a gente erra, o Espírito Santo ele vai se afastando. Por isso que a gente precisa constantemente estar confessando os nossos pecados, as nossas culpas. Meu Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Que o sangue puro e carmesim do Teu Filho Jesus Cristo seja sobre nós. Que haja vestes espirituais, limpas e puras sobre nós. E que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim. Assim nós oramos e já cremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então creia pela fé. O Senhor ele já te purificou. O Senhor ele já te santificou. Pelas minhas palavras, vós estáis limpos, diz o Senhor. Então o Senhor ele já te purificou, ele já te santificou
Quem é santo se santifica mais ainda. Pastor, como é que eu faço para me santificar mais ainda? Oração, são 3 coisas. Oração, aliás, jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Posso acrescentar mais uma coisa? Depois do jejum, oração e palavra? Sim, deserto. Vá para o lugar secreto. Busque estar no lugar sozinho, só você e Deus. É maravilhoso estar na congregação adorando, eu também sou favorável a isso. A palavra fala, né? Não deixeis de congregar, como tem sido o costume de muitos. Então é importante se reunir sempre em nome de Jesus com outras pessoas. É sempre importante se reunir em nome de Cristo. É importante. Mas é importante que você também esteja sozinho. Só você e Deus. Só você e Deus. E mais ninguém. É no secreto que você se fortalece em Deus. Por que você acha que Jesus ia para lugares desertos para orar? Porque quando ele estava sozinho com o Pai, não tinha ninguém para incomodá-lo, não tinha vizinho, não tinha os irmãos, não tinha a mãe, não tinha os discípulos, não tinha ninguém, era só ele e Deus. Então você precisa ter esse estilo de vida. Entra no teu quarto, tranca, o quarto é só teu, então tranca o quarto. Mora mais pessoas na sua casa? Aproveita que não tem ninguém em casa. Vá lá para o teu quarto e tranca. Pega o celular e desliga o celular. Deixa pelo menos 1 hora em off. Bota em modo voo, modo avião. Ah, mas o meu marido pode ficar preocupado. Ah, avisa ele. Ó, vou tirar um tempo aqui para buscar Deus, tá? Qualquer coisa eu estou aqui em casa. Né? É bom dar satisfação ao esposo, à esposa. Né? A pessoa pode... ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje, já tem 1 hora que eu estou ligando para fulano, estou mandando mensagem para fulano e está dando desligado, está dando... alguma coisa aconteceu, né? Aí alguém pode se preocupar. Mas se for necessário, faz isso. Bota no modo avião. Entendeu? Ou então bota no silencioso. E o que você faz? Vai para o lugar secreto. Jejum, oração e palavra. É só essas 3 coisas. São essas 3 coisas que nos mantêm fortes espiritualmente. Então passe a ter esse estilo de vida. Tá bom? Então é isso. Eu vou estar terminando. Acho que já está batendo aí quase 2 horas de live. É isso mesmo? Eu entrei 8h30. Aliás, eu entrei 15 para as 9. Então tem quase 2 horas de live. E eu vou estar terminando. Tá bom? Chegamos ao final dessa live. E amanhã é quinta-feira. E quinta-feira nós oramos pela vida amorosa. Então você que está solteiro, solteira, casado, né? Viúva, eu não sei como é que você está aí na sua vida amorosa. Eu vou estar orando pelos casais e pelos solteiros e pela família, né? E pela família. Então é isso. Lembrei aqui agora. Orem por mim, tá bom? Eu peço a vocês, orem pelo meu ministério. Orem pelo meu ministério. É isso que eu lembrei aqui agora, o que eu ia falar. Orem por mim, tá? Eu preciso da oração de vocês. Eu tenho orado pelo povo que tem me acompanhado e peço a você que tem me acompanhado, eu peço a você que ore. Tá bom? Não esquece de mim nas suas orações, não. Tá bom? Fica combinado assim, ó. Eu abençoo a tua vida e você abençoa a minha vida. Eu oro por você e você ora por mim. Tá bem? Pois bem, eu vou estar terminando. Que o Senhor... os semeadores. Deixa eu orar pelos semeadores. Meu Deus, abençoe os semeadores, meu Pai. Prospere e abençoa a todos. Faz os teus filhos terem cabeça, faz os teus filhos terem muito, faz os teus filhos estarem sempre por cima. Nos abençoe com todas as sortes de bênçãos, é o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, os ofertantes, dizimistas, aqueles que têm sido mantenedores desse ministério, em nome de Jesus. Agora, vamos terminar? E o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isto, vamos adiante, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor, tá bom? E como crerão se não há quem pregue? Então pregue. Não tenha vergonha de Jesus, não. Hein? Jesus está te vendo, hein? Jesus disse, hein? Jesus falou, ó, e o teu Pai que te vê, e o teu Pai que te vê. Então Deus está te vendo. Não se vergonha de Jesus, não. Tá? Não se vergonha de Jesus nas suas redes sociais, fora das suas redes sociais, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, no meio da sua parentela. Testemunhe Jesus. Não se envergonhe de Jesus e nem das suas palavras. Tá bem? Vamos para cima. E Jesus Cristo, Ele é conosco. Ele garante o milagre e a vitória. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo. Abençoe vidas. E receba do Senhor Jesus o galardão de profeta. Até amanhã no horário de meio-dia, ou se não no horário de 8 da noite. Orando pelos casais, orando pelas famílias, pelos solteiros. É a quinta-feira da vida amorosa e da vida familiar. Deus abençoe, muita luz, graça e paz.